Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para esse domingo agora, que nós estamos adentrando, que é o 25º domingo do tempo comum, 21 de setembro. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos ou mesmo com a sua comunidade. Hoje o Evangelho é Lucas 16, 1 ao 13. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração que eu vou fazer. Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é justo nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem para o domingo, que é Lucas, do capítulo 16, e que se entrelaça perfeitamente bem com essa primeira leitura do profeta Amós, que fala, que denuncia, enfim, as injustiças daquele tempo, as injustiças contra o povo. E são leituras que apresentam para nós dois espelhos. O profeta Amós, a primeira leitura, que nós não lemos aqui, porque fizemos apenas o Evangelho, mas Amós ele reflete a imagem cruel e distorcida da humanidade. E a parábola de Jesus já mostra uma imagem um pouco mais ambígua, uma imagem mais esperta de um homem dentro dessa parábola dele, mas convida ao exame de consciência. Se nós olharmos a primeira leitura, que é o espelho de Amós, a gente percebe uma ganância muito grande no coração da humanidade que escraviza as pessoas. E, de fato, é um grito contra a exploração disfarçada de piedade religiosa. Porque os mercadores no tempo de Amós, os comerciantes, eles não eram apenas desonestos, eles eram profanadores do sagrado, era muito mais. E mal podiam esperar que passassem os dias de festa, o sábado de descanso, os dias de lua nova, etc., para voltar à verdadeira devoção, que era o lucro injusto. Era isso que eles de fato cultivavam. Claro, e aqui o dinheiro é um senhor tirano, e de fato ele pode dominar os pobres com as balanças adulteradas, como fala Amós, como denuncia Amós, mas ele pode dominar também o coração dos ricos e corromper os corações de todas as pessoas. Então o dinheiro acaba sendo um tirano para ambos os lados. E claro, a ganância leva à cegueira, porque a vida, a dignidade e a própria fé são sacrificados no altar do lucro. Enfim, o fim trágico dessa lógica a gente sabe, será o julgamento de Deus. Entre aspas, como diz pela leitura, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Fecha aspas. Bem, indo agora para o Evangelho, que é o foco aqui hoje da nossa leitura, e tomamos apenas Amós como uma introdução, o Evangelho nos joga numa curva um pouco diferenciada, porque conta a história de um administrador desonesto, que estava prestes a ser demitido, e esse administrador então dá uma espécie de última cartada na vida dele, para salvar a sua reputação. Ele reduz a dívida dos devedores do seu patrão e ele garante o seu futuro, o que é surpreendente, porque ele é um patrão, ele tem um patrão que vai demiti-lo, mas o patrão acaba elogiando a esperteza desse administrador desonesto. Claro, não elogia a sua desonestidade, mas elogia a sua esperteza. Então a chave para entender tudo isso
é de fato a distinção que Jesus faz no Evangelho. Abre aspas. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Fecha aspas. Ou seja, Cristo não está elogiando aqui a fraude, ele está elogiando a astúcia. Quer dizer, a visão de futuro que esse homem tem, a capacidade de usar o que ele tem disponível para garantir um bem maior. Isso sim é elogiável. Portanto, aplicando isso, né, dentro desse contexto, abre aspas, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, fecha aspas, que é o que Jesus então acaba dizendo aqui também, dentro desse texto, ou seja, a mamona da injustiça, o Deus Mamon, que é um símbolo do Deus dinheiro nas Escrituras. Ou seja, o dinheiro injusto aqui, entre aspas, conforme Jesus diz, né, simboliza todos os bens deste mundo, que são intrinsecamente corruptíveis. A gente sabe que tudo é corrompível nesse mundo. Os bens que são passageiros, muitas vezes são manchados por injustiça, por causa do sistema em que a gente vive. Então, ele acaba sendo classificado por Jesus como dinheiro injusto. Não só naquele tempo, dentro do Império Romano, mas no nosso tempo também. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras para nós, que a gente deve ser tão esperto quanto o administrador desonesto, ou seja, usar o dinheiro que vai acabar, o dinheiro que é imperfeito, para investir naquilo que é eterno, ou seja, investir nas pessoas, investir no bem, investir nos valores do reino de Deus. Ou seja, converter a riqueza material em capital relacional, em bondade, em justiça, em amizades que nos receberão nas moradas eternas. Então isso seria a verdadeira esperteza dentro do conceito que Jesus está colocando aqui nessa parábola dele. E a gente então pode entrelaçar, de fato, a passagem de Amós na primeira leitura e a passagem de Jesus que dá uma solução para os problemas que Amós aponta na primeira leitura. Porque Amós aponta o dinheiro, de fato, o dinheiro era um fim em si mesmo. Um fim, não era um instrumento para o bem, mas era um fim buscado em si mesmo que levava à exploração e à condenação. Então Jesus já dá a solução, porque o dinheiro tem que ser visto não como fim, mas como meio, como ferramenta a ser usada com inteligência e esperteza para promover a vida e a comunhão. Enfim, se em Amós usavam o dinheiro para aumentar as dívidas, para oprimir os pobres, já no Evangelho, que temos essa imagem do administrador, o dinheiro é usado para aliviar, para perdoar as dívidas. Enfim, a reflexão para nós hoje nessa passagem é importante, porque a gente poderia se perguntar qual é a nossa verdadeira esperteza nesse mundo. Será que somos espertos apenas para acumular, para garantir nosso conforto? Ou será que somos espertos para o reino, usando nossos recursos para criar laços, para aliviar os fardos, para edificar o bem comum? É uma pergunta que interessa, que importa. Depois, nós servimos a qual Senhor? A frase de Jesus no final, de fato, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está, fecha aspas, porque Amós apontou na primeira leitura. Amós mostra quem serve ao dinheiro. Mas a parábola de Jesus mostra quem pode servir a Deus, ou seja, até desafia a servir a Deus, com a mesma astúcia que o mundo serve ao dinheiro, usar essa mesma astúcia para servir a Deus. Enfim, que a gente saiba olhar para os dois espelhos e sair dessa reflexão um pouco desafiados a mudar a nossa vida e os nossos conceitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.